versículo e vou orar, porque nós sabemos que a palavra ela tem poder e nós temos que dar evasão ao poder de Deus para ser manifestado através da própria palavra, para que ela chegue aos corações e possa fazer morada, possa habitar. Precisamos de ter a palavra em nossas vidas entranhada dentro de nós. Para isso nós precisamos de ler a palavra até que ela penetre em nossas vidas. É isso que eu tenho aprendido com esses dias, que eu tenho aprendido com esse autor que escreveu o livro e com a própria palavra, que é baseada na palavra. E eu gostaria de ler, o versículo 16 diz: não do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que no princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa última palavra aqui, essa última frase, o justo viverá pela fé, isso está falando para nós hoje, que os chamados de Deus, os escolhidos de Deus, para servir a Deus, para fazer algo para Deus, eles precisam viver pela fé. Precisa tanto ser justo como viver pela fé. Eu acho que as pessoas justas, elas entendem que devem viver pela fé. E viver pela fé nos faz esperar pela justiça de Deus. E aí nós vimos a justiça de Deus sendo falada e revelada. Por isso eu pedi a Deus para que o Senhor venha revelar esta palavra, ministrar esta palavra. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de poder estarmos aqui falando contigo, intercedendo por todos aqueles que necessitam ouvir a tua palavra. Porque a tua palavra, ela penetra no mais profundo do nosso entendimento e ela tem poder de fazer uma divisão até de medúlas e tem poder de transformar a mente, como nós vimos em Romanos 12, né? E temos que ter uma mente transformada em Cristo Jesus para aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas, porque se nós não tivermos a mentalidade de Deus em nós, nós não aceitamos. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor traga essa mentalidade do Senhor para aqueles que eles possam fazer a tua obra agradando a ti, sendo justo e vivendo pela fé. Ajuda cada um, Senhor. Ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja tirando qualquer impedimento, qualquer coisa que possa vir para querer atrapalhar as pessoas para dar seguimento a ouvir os vídeos, que eles não se desvaneçam, que não coloquem dificuldade em dizer que é cumprido, mas que eles possam ir até o fim, para que eles possam entender perfeitamente aquilo que é falado, que são mensagens que é para se gravar, para poder ficar na mente. Transforma, Senhor, as mentes, transforma os corações, para que eles possam fazer a tua vontade, porque a tua vontade é boa e eles não conhecem a tua vontade, porque muitos querem receber a tua vontade na vida deles, mas não quer conhecer o Deus que é o dono da verdade. E que isso, Senhor, seja manifesto nesses últimos dias, a verdade. Porque na tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor liberte as mentes, liberte, Pai, de toda a opressão que o inimigo pode colocar para desvendar, para tirar, desvendar do bem, né? Porque ele trabalha, eu sei que ele trabalha, ele não para, mas nós precisamos de ter armas certas para lutar.
Dá-nos essas armas, Senhor, para não lutarmos em vão, para não fazermos nada em vão, mas que seja tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Que o Teu nome seja sempre glorificado e honrado, ó Deus, na minha vida e na vida de todos aqueles que estão ouvindo e que vão ouvir. Ó Deus, que o Senhor possa estar fazendo prodígio, maravilhas, que possa estar acontecendo milagre, ó Deus, nesses últimos dias, que são dias difíceis, que aquelas pessoas, Senhor, que sofrem, elas possam se render ao Senhor. Para poder resistir o diabo, tem só uma coisa que temos que fazer. De termos essa autoridade perante essas coisas. Só o Senhor pode mudar. Muda, Senhor, o que precisa ser mudado. Eu estou pedindo mudança, Senhor, para a minha vida, porque eu quero testemunhar de bênção e de milagre, Pai. E só o Senhor pode fazer isso, Senhor. Eu te peço e te louvo por esta oração que eu estou fazendo, na certeza de que o Senhor está ouvindo e que o Senhor vai fazer segundo a tua vontade sobre os pedidos que fazemos ao Senhor. Jesus, Senhor. Amém. Então, vamos a falar sobre o nosso... É uma música que é para meditar aquilo que estamos passando. E se refugiarmos, alegrar no Senhor. Um minuto. Ai, Jesus. Já vou entrar no ar. Às vezes você sente o mundo perdido. Às vezes você sente que nasceu pra sofrer. Às vezes um sonho bom parece impossível. Às vezes tudo foge das tuas mãos. Mas basta uma palavra, mas basta um pedido, Ele vai te dar as mãos. Você não sabe o poder de uma oração. E se você acreditar, irá vencer. O Deus do impossível habita em ti. Um homem forte é um homem de fé. E se você acreditar, irá vencer. O Deus do impossível habita em ti. Um homem forte é um homem de fé. Às vezes você sente o mundo perdido. Às vezes você sente que nasceu pra sofrer. Às vezes um sonho bom parece impossível. Às vezes tudo foge das tuas mãos. Mas basta uma palavra, mas basta um pedido, Ele vai te dar as mãos. Você não sabe o poder de uma oração. E se você acreditar, irá vencer. O Deus do impossível habita em ti. Um homem forte é um homem de fé. E se você acreditar, irá vencer.
Amém. Amém. Pronto. Então, nós vamos recapitular um pouco o que vimos na live passada sobre o poder que pode transformar, o poder de uma mente transformada. Eu gostaria de frisar aqui alguns pontos, como um dos pontos é: a palavra de Deus ensina o pensamento positivo. Nós temos hábito que nós fazemos e nós às vezes não entendemos que está na nossa mente, aquele hábito está maquinado, já está ali gravado, e nós agimos daquela forma porque aquilo já está ali plantado, tá? Às vezes até encalhado. Então, nós precisamos desenvolver a nossa mente, a nossa mentalidade, para que ela mude. Nós é que temos que fazer isto, né? E ele não nos tira diretamente do nosso cérebro os padrões errados de pensamento, mas nos encoraja a pensar positivamente. Eu tô com isso aqui, eu falei, eu tenho que frisar isso aqui de novo, porque isso mexeu bastante comigo. As escrituras têm imensas ajuda, né? Durante muito tempo, a gente não pensava tanto que o Salmo, né? O Salmo 91, que é um salmo muito usado, tem ali várias promessas de Deus. E o Salmo 23, ele tem 14 afirmações positivas. Diz: o Senhor é o meu pastor. Ele está afirmando que o Senhor é o meu pastor, é o seu pastor. E depois ele diz: nada me faltará. Outra afirmação. E depois diz: leva-me às águas tranquilas. Diante das afirmativas, por lugar, não é, de cadeias de pensamento. Quer dizer, os pensamentos estavam presos. E aí o salmista diz: leva-me às águas tranquilas. Me tira dessas turbações, desses pensamentos que estão perturbando, que às vezes não me deixam nem dormir. Me tira o sono. Me leva para um lugar seguro, para um lugar tranquilo. Olha só que coisa linda. Então, isso aqui é a própria palavra que está nos incentivando a orarmos assim, a vivermos assim. E os salmos foram escritos, pelo menos por parte deles, para ajudar a modificar a nossa mente e pensar da maneira como Deus quer que pensamos. Como é que Deus quer que nós pensamos? Positivamente, porque o pensamento de Deus é positivo e Ele nos ensina esse pensamento, para que possamos estar pensando positivo. Como eu citei na outra passada, tantas coisas nos levam a falar de várias maneiras, dizendo, por exemplo, os termos de fracasso, derrota, desânimo, incapacidade. Então, eu não posso, eu não dou conta, eu não tenho fé para isso. Isso não é para mim, isso é muito difícil. Isso é muito caro, eu não consigo. Então, isso é as palavras negativas que vêm para nos desanimar. E a outra parte aqui, do outro ponto, é: a palavra de Deus pode nos ajudar a formar novos padrões de pensamento. Primeiro, a palavra de Deus nos ensina o pensamento positivo. Depois, a palavra de Deus pode ajudar-nos a formar novos padrões de pensamento. Então, Deus revela a sua mente nas Escrituras. O que nós precisamos? Se Deus revela a sua mente através da Escritura, que já está exposta para nós temos acesso, o que a gente tem que fazer? Tem que lê-la repetidamente até nos saturarmos os nossos pensamentos de Deus. Que os pensamentos de Deus possam entrar quando nós estivermos lendo, várias vezes, até saturar a nossa mente com
a mentalidade de Deus em nossas mentes. Então, nós sabemos que nós podemos dominar os nossos pensamentos. E é por isso que, seguindo o vosso entendimento, conforme está em 1 Pedro 1,13, os seus pensamentos podem estar correndo em todas as direções. Mas Pedro diz, com efeito, ouça, controle seus pensamentos, domine-os, não permita que vão nesta ou naquela direção. Tome as rédeas das suas ideias. Você tem autoridade para isso. Haja de imediatamente. Quando é que nós temos que agir de imediatamente com relação aos nossos pensamentos, às nossas ideias? É quando nós percebemos que ela está vindo, maquinando coisas que não é correto, não é certo. Devemos corrigir imediatamente. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui no sua epístola. É tão fácil permitir que a nossa mente vagueie em todas as direções, pensamentos sobre coisas agradáveis e desagradáveis. Ao mesmo tempo que podemos estar pensando coisas boas, ela, na maior rapidez, ela vacila, muda o pensamento e já vai pensando coisas erradas. É assim que funciona o nosso cérebro. Então, nós não podemos deixar o cérebro fazer como ele realmente é o seu dever, a sua obrigação. Temos que ter uma rédea, temos que dominá-los, né? Então, depois aqui vem a afirmação de Pedro, ele afirma: não devemos agir assim, devemos decidir sobre aquilo em que vamos pensar e manter a mente na direção certa. Então, aqui vem, o apóstolo Paulo diz, levante os olhos. Quer dizer, a mentalidade faz com que a pessoa viva de cabeça baixa, desanimado, olhando só para o chão, não olha muito para os lados. Quando não olhamos de lado, não vimos o que está acontecendo, o que está nos rodeando. Aí ele diz, levante os olhos. Lá em Colossenses diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Colossenses 3, 2 e 3. E ele está dizendo mesmo que Pedro, não permita que a sua mente vagueie sobre tudo. Fixe-a nas coisas superiores. Pense os pensamentos de Deus. Pense nas coisas dele. Pense na possibilidade da graça. Pense naquilo que você deve ser. Pense no que você pode ser e no que você pode pelo reino de Deus. Para você pensar isso aqui, esse tanto de pense aqui, como é que a gente vai pensar como Deus pensa? Quando nós lemos a palavra dele, que vem a direção para a nossa mente. Aí aquilo que vem na direção do Espírito Santo, nós estamos pensando como o pensamento de Deus, como Deus pensa. Quando pensamos no que queremos ser, poderemos ao mesmo tempo verificar se Deus quer exatamente o mesmo. Será se isso que eu quero é exatamente o que Deus quer? Será se isso que eu quero fazer é da vontade de Deus? Ou Deus vai permitir isso? Ou Deus não vai permitir isso? Então, caso negativo, podemos fazer as mudanças necessárias. Então, quando nós pensamos que queremos ser, podemos ao mesmo tempo verificar se é a vontade de Deus. E se for negativo, não for vontade de Deus.
nós temos que fazer o quê? Fazer a mudança daquilo. Bom, eu estava pensando isso, mas eu não vou mais pensar assim. Eu vou pedir que a orientação do Espírito Santo para que ele me dê nova direção. E quando eu dê nova direção, é esquecer aquela e seguir a nova direção, que é a direção do Espírito. E aí você vai estar sintonizado com a direção de Deus e pensando os pensamentos de Deus. A outra é: desenvolva uma imaginação criativa. Como é que nós vamos desenvolver uma imaginação criativa? O apóstolo Paulo diz: anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Crônica 10:5. Aliás, 2 Coríntios 10:5. Não só devemos controlar todo o pensamento, como também está certo de que estão em obediência. Não adianta nada pedir a direção de Deus, pedir que o Espírito Santo ilumine, venha a luz, venha o pensamento de Deus, e você diz: eu não vou fazer isso não, porque já fica duvidando, porque antes duvidava que o outro não era de Deus, às vezes foi corrigido, não aceitou, e aí não quer obedecer. E aí o que fazemos com isso? Desobedece a Cristo, e o que nós temos como modelo? Nós temos como modelo, para nós seguirmos, é Jesus Cristo. Por muitos anos tivemos nossos próprios pensamentos, mas essa prática deve terminar agora. Então, tem pessoas que dizem que aceitou Jesus, é uma nova criatura, mas ele sempre está com a mentalidade antiga lá, pensando nas velhas coisas, alimenta de tudo aquilo que ele já fez no passado, que era errado. Conta, e tem uns que acham até vantagem, sorrir, e até dão gargalhada da vida que vivia, uma vida errada. Aquilo parece que está sendo glorificado, e não é isso que Deus quer. Ele quer que esqueça e que comece tudo de novo e que dê a honra e a glória a Deus. É o Deus que conhecemos. Então devemos começar a pensar nos pensamentos de Cristo. Devemos controlar nossa imaginação e toda ideia que se levante contra o conhecimento de Deus. Agora a gente pergunta: mas quais são as ideias que contrariam? Tudo que não é a vontade de Deus contraria a Deus. Se fizermos algo que não é a vontade de Deus, está contrariando a Deus. Então, é muito fácil saber. Que está lá em Romanos, né? Que deve aceitar a vontade, porque a vontade é boa, é perfeita, é agradável diante de Deus. Se estivermos dentro desse padrão, que é o padrão bíblico, é o padrão da mentalidade de Deus, nós estamos dentro da mentalidade de Deus, estamos dentro dos pensamentos de Deus. É muito forte isso. Alguém disse que as coisas que temos mais semelhante a Deus é o dom da imaginação. Olha só, se alguém estudou e descobriu isso, eu creio que realmente é isso mesmo. A imaginação é um dom, né, semelhante a Deus. Quando temos Deus em nossas vidas, quando o Espírito Santo está dentro de nós, que temos essa conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus, podemos ter esse dom da imaginação, que é a semelhança de Deus. Que maravilha poder saber que podemos ter isso, né? Essa imaginação. A outra é ter visão. Ter a imaginação é uma coisa, mas ter visão, imaginar, ver as coisas antes que elas tomarem forma. E esta é a maneira como Deus opera.
Muitas vezes a pessoa sabe que não é vontade de Deus, mas está dando um tempo, está esperando para vir acontecer não sei o quê, né? Acontecer as coisas erradas. Acontecer, às vezes, um bloqueio que fica na mente da pessoa e a pessoa não consegue pensar diferente. É um bloqueio. A mente fica bloqueada. E uma das causas do bloqueio mental é o pecado. E o outro é a imaginação. Ah, mas eu estava imaginando aqui, olha, eu pensei que isso ia ser assim. Ficou pensando tanto, e não fez nada, não tomou atitude. E o tempo parou e nada aconteceu. Isso acontece. Mas o que as Escrituras declaram? Declara que ele criou os mundos pela fé. E ele viu antes que houvesse qualquer subsistência. Ele viu os universos antes que houvesse sequer um átomo de matéria. Olha que coisa linda. Ele disse, então, a palavra e tudo veio a ser. Ele disse, haja isso, e houve isso. Haja isso. E as coisas foram se manifestando pela palavra. O poder da palavra. Né? A nossa imaginação é mais frequentemente destrutiva do que criativa. Nós precisamos de ter uma mente criativa, porque quando a mente está sendo criativa, estamos usando a nossa imaginação para o bem, nós estamos usando uma fé criativa, que é exatamente isso que eu tenho aprendido. O que é essa fé criativa? E eu tenho trabalhado em cima disso. Então, a nossa imaginação é frequente, né? Então, é destrutiva do que criativa. Nós pensamos mais coisas mais coisas que não edificam do que as que edificam. Permitimos que a nossa imaginação forme imagens mentais de incredulidade, fracasso, derrota, doença, incapacidade. Tais pensamentos traz consigo resultado desastroso. Ele nos faz tropeçar e cair e falhar. Olha só. A Bíblia nos diz que os nossos pensamentos não estiverem de acordo com a mente de Deus, deve ser anulado. Os velhos padrões devem ser abolidos. Quando isso acontecer, poderemos começar novamente a pensar, a querer descobrir e imaginar com respeito às coisas de Deus. Prometeu mesmo antes de vê-los formar, né, tomar a forma. Né? Ele já prometeu todas as coisas no início. E essas coisas que ele prometeu, as que não foram cumpridas, estão por cumprir, mas vai ser cumprida. Porque a palavra dele não volta atrás e nem volta vazia. A outra é o algo para meditar. Como é importante a meditação. Eu gostaria de considerar uma passagem para ajudar. Filipenses 4:8, que diz, né? Olha só, é usar a imaginação. Finalmente, irmãos, como o apóstolo Paulo disse, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui está a resposta de tudo isso que nós já vimos ali, sobre a imaginação, sobre tudo, e tudo isso daqui está dentro de uma fé positiva, criativa. Vamos obedecer a Deus e pensar nessas coisas. Esta é a verdade dele e a maneira de estabelecer uma mente sadia. Um corpo sadio, uma alma sadia e um espírito sadio. Já pensou ter corpo, alma, espírito, tudo sadio, tranquilo, limpo, descansado, saudável? Que maravilha! Então, resumindo essa parte, não é? Agora, para vermos aqui
eu vou fazer as perguntas e deixar que cada um que vai ouvir e acompanhar vai pensar nas respostas. Há certas coisas que só Deus pode fazer. Ele perdoará nossos pecados por causa de Jesus. Se nos arrependermos e colocarmos nele a nossa fé. Então, quer dizer, só pedir perdão, mas não confiar, não vai resolver. Então, aqui tem que ter o segmento, né? Ele purificará o coração. Ele nos santificará. Tanto de coisa que ele vai fazer quando nós colocarmos tudo diante dele com fé. Ele irá batizar e encher com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. O crente, quando ele vai batizar com o Espírito Santo, batizar o crente com o Espírito Santo. Quando este satisfazer as suas condições, quer dizer, não depende de Deus, e sim de nós mesmos, para recebermos. Mas se quisermos vidas proveitosas, bem-sucedidas, o que nós devemos fazer? Devemos colocar a nossa mente nas coisas lá do alto. Então, as coisas vêm de Deus, que tudo vem de Deus e tudo foi feito através dele, por ele, e todas as coisas são para ele, feita para ele. A obra é toda dele. Ele criou, ele faz, ele tira, ele deixa de fazer, ele complementa, mas tudo que nós fazemos vem dele e é para ele. É muito importante meditar nisso. Devemos ter os pensamentos de Deus. Devemos pensar na mesma linha da sua vontade revelada. Então, se nós já conhecemos a palavra, a vontade de Deus que já foi revelada de várias maneiras, como falamos aqui no início, através de sonho, através de palavra, através do que está escrito, e várias maneiras como a palavra é revelada. Somente então estaremos em uma situação de exercer a fé criativa. Então, a fé criativa depende de algumas coisas, de hábito, de mudança de hábito, mudança de mente, de pensamento, de imaginação, para que possamos chegar ao ponto de dizer, agora sim, essa fé que eu tenho, ela é criativa. O que está na minha mente, o que eu vou fazer, ela vem mesmo dos pensamentos de Deus. Ela vem mesmo da vontade de Deus. Aí sim nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque a nossa fé, ela está sendo criativa, motivada pelo Espírito de Deus. E agora eu tenho aqui umas perguntas sobre esse assunto. Quem é o responsável pela renovação da nossa mente? Eu falei isso na passada e bati bastante em cima disso agora. Podemos exercer controle direto sobre as nossas emoções? Sim, quando as emoções vêm e aquilo não é a vontade de Deus, nós temos que fazer com que abolir aquilo, tirar aquilo, esquecer, mudar. Podemos mudar os nossos sentimentos simplesmente pelo fato de desejarmos isso? Não, porque quem realmente nos ajuda é Deus, é o Espírito Santo. Então nós podemos mudar os nossos sentimentos, mas não só porque nós desejamos isso, né? Porque, acima de tudo, dos nossos pensamentos, tem os pensamentos de Deus, que é poderoso para fazer a obra de mudança de mentalidade. Podemos controlar os nossos pensamentos? Claro que sim. Segundo o que nós estamos estudando aqui, sim. Qual deve ser a nossa
atitude no caso de fracasso temporário. Quando a gente está pensando, eu fracassei, fui derrotado, o que a gente tem que fazer? Qual atitude nós devemos tomar? Uma atitude de pensar positivo. Aconteceu isso, mas isso vai passar, eu vou levantar minha cabeça, eu vou começar tudo de novo, eu sei que eu vou vencer. Então é pensar positivo. O que significa cingir nosso entendimento? Né? Cingir, guardar, né? Dentro de nós, né? Dê a sua própria interpretação de Colossenses 3, 2 e 3. A minha que eu dou é uma vida transformada. A minha interpretação. Há um lugar para a imaginação. Explique. Um dos lugares para a imaginação é o que foi citado aqui, não é? Que nós devemos imaginar com uma mente nova, né? A nossa imaginação deve ser para uma mudança de mente. Você descobriu padrões de pensamentos que deve modificar? Se descobriu? Pense isso agora, faça uma nota mentalmente e passe para o papel. Aquilo que realmente descobriu de pensamentos que você tem, nós temos, que precisamos de modificar os pensamentos. E vamos anotar essa lista e depois o que a gente vai fazer? Nós vamos orar com essa lista. Senhor, está aqui, eu escrevi aqui para não esquecer. Quais são elas, todas elas, mas está aqui, eu preciso que seja tirado isso, que seja modificado, eu quero mudar. E assim você está pedindo a Deus para mudar a sua vida, né? Então nós sabemos que, continuando agora, dando seguimento, nós sabemos que Deus espera que nós tenhamos fé. Porque aqui existe alguns pensamentos contrários. Por exemplo, Mateus 11, 22. Vamos ter fé em Deus? Aí diz, um mandamento simples de Jesus, que deve ser obedecidos. Muitos, todavia, não faz isso. Aqui, segundo o comentário da Bíblia, e de Scofield, que é um autor que também tem uma versão da Bíblia, dá uma desculpa para a falta de fé. Quais são as desculpas para a falta de fé? Ele cita como a literatura alternativa: tende a fé que vem de Deus. Isso leva a pessoa a crer que não é responsável por sua fé, a não ser que esta seja concedida por Deus. Então, muitas pessoas esperam que a fé é um dom. E como é um dom, nós temos que pedir, orar a Deus pedindo. E se Deus der, você tem fé. Se você não tem fé, é porque Deus não deu. Então, a culpa não é minha. Eu vou parar de buscar porque Deus não quis me dar. Então, nós estamos jogando a culpa para cima de Deus. Felizmente, nenhuma das traduções mais recentes apoia essa interpretação. Todas dizem, tende fé em Deus. A Bíblia nos exorta a crer nas declarações e promessa do Senhor e a crer no próprio Deus. Então, muitas pessoas querem as promessas de Deus, querem acreditar que Deus falou e que vai cumprir, mas não quer acreditar em Deus em si como uma pessoa que você pode se contatar com Ele, buscar Ele, ter comunhão com Ele. Não quer viver uma vida juntamente para acontece. O Novo Testamento, Jesus surpreendeu com as duas coisas que Jesus ficou surpreendido. A fé onde esperava incredulidade.
foi aonde? Na mulher Ciro-Fenícia e no centurião. Duas pessoas, né? A mulher Ciro-Fenícia e o centurião. E descrença onde esperava fé. Jesus estava esperando que ninguém ia acreditar, que eram descrentes. Vezes sem conta ele repetiu: vós, homens de pequena fé. Então ele se deparou com essas duas, né, surpreendeu, né, com essas duas coisas, né, da mulher, que ele pensava que ela era incrédula, e do centurião. E ter fé não dá um salto no escuro, nem aceitar fato sem evidência. A fé se apoia na evidência, mais segura que conhecemos as palavras do próprio Deus. Então, a evidência, ela deve existir, porque a evidência é mais segura do que o conhecimento que nós temos na palavra. Nós conhecemos a palavra, sabemos que Deus pode fazer milagre, mas quando nós vimos a evidência do milagre, aí sim, aquela evidência ela é forte. É muito mais do que o conhecimento. Por isso que temos que ver as evidências, por isso temos que ver milagres para nós, né, edificarmos a nossa fé. Então mostremos para que as pessoas possam, né, ter fé, uma fé salvadora, né? A fé para se salvar e a fé para poder fazer algo para agradar a si mesmo, por si e para benefício de outros. Então muitas pessoas estão à espera, como tem, ele disse: vejo que sou eu que não. Ele disse: vejo que sou eu que tenho que decidir que quero ou não ter fé. Isso irá mudar a minha vida, pois compreendo agora que devo decidir-me a ter fé em Deus. Então, ter fé em Deus somos nós que decidimos. Não é ficar à espera. Eu vou ficar à espera que Deus me dê fé, porque eu preciso de fé. Fé é um dom de Deus e eu estou pedindo para Deus dar fé, mas não toma nenhuma atitude para que essa fé seja vista, motivada, que haja algum milagre para que ela seja manifestada, né? E aqui vem alguns exemplos, né? Mas nós já estamos quase em cima da hora, não sei se vale a pena eu continuar, mas aqui tem um exemplo que, esse exemplo aqui é um exemplo muito complicado. Então, na manhã seguinte aqui fala sobre o que Jesus falou, né? Acompanhando uma multidão, Jesus foi ao templo e depois de algum tempo voltaram para Betânia. E lá então, de manhã seguinte, de volta para Jerusalém, ele viu uma figueira. Ele estava com fome e procurou uma fruta para comer, mas nada encontrou. O que Jesus fez? Ele amaldiçoou aquela árvore com essas palavras: nunca mais nasça fruto em ti. Aí as pessoas dizem: mas por que Jesus fez isso? Jesus é frequentemente criticado por essa maldição, pois o texto diz que não era época de figo. Todavia a árvore tinha folhas, indicando que deveria ter também fruto, pois a figueira produz alguns frutos temporões. Então, na altura, talvez era a altura de frutos temporões e ela não tinha, mas ela estava preparando ainda para dar isso. Não era a altura, mas estava encaminhando. E o que aconteceu? Pois a figueira produziu uma folhas aparecerem. Depois disso, surgiu os frutos regulares. Surgiu essa figueira, e Jesus amaldiçoou, ela nunca mais deu fruto. Podemos dizer que a árvore apregou a ter fruto, mas eu
usou esse exemplo para ilustrar condições de Israel. Agora, Jesus fazia uma coisa dessa para ela ilustrar uma nação. Olha o que Deus faz diferente do que nós pensamos. Por isso que precisamos pensar como Jesus para entender os mistérios dele. No dia seguinte, quando ele e seus discípulos passaram pela figueira, amaldiçoaram, viram que ela estava seca até a raiz. Pedro, como sempre, lembrou-se do que Jesus dissera e ficou surpreso. Foi então que Jesus exclamou: tende fé em Deus. Então, o que Jesus disse para os discípulos que estavam criticando, admirados, era que eles deveriam ter fé em Deus. O que Jesus queria dizer era simplesmente: não sejam apregoadores vazios, não sejam como a figueira cheia de folhas, mas sem nenhum fruto. Então, essa é a posição que nós devemos estar, dando fruto sempre, a tempo e fora de tempo, dando frutos temporâneos para Deus. Não há só um tempo para o fruto, mas devemos dar fruto constantemente, os frutos espirituais para Deus, né? Então, nós vamos parar por aqui para ouvir a outra música e vamos dar continuidade, porque esse tema agora, eu estou ficando apaixonada por ele e eu vou continuar, porque eu tenho aprendido muito aqui, muito mesmo, né? Nós vamos terminar essa parte, que é uma partezinha muito boa, que eu já li isso várias vezes, não é? E está sempre isso na minha mente. E eu tenho que maquinar isso até que isso fique fixado para nunca mais sair da cabeça, né? Amém? Vamos ouvir a outra música, que é uma música para nos despertar, nos relaxar. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Acabou. É mole? Já Amém? parou? É amém. Bom, Pai querido, obrigada, Senhor, por esse momento que passamos meditando na Sua palavra, que essa palavra possa fazer o efeito, segundo, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer. Ó Deus, visita cada um, Senhor, que vão ter oportunidade de também ouvir essa palavra, porque a minha, ela tem sido palavras edificantes.
e possa ser, Senhor, em cada coração. Nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado de poder partilhar aquilo que nós conhecemos, sabemos e as nossas próprias experiências, que o Senhor possa estar nos ajudando a cada dia nessa jornada, nesse ministério e nesse evangelismo, Pai. Ajuda cada um, Senhor, que está empenhado nesse trabalho. Abençoa essa emissora. Ó Deus, que ela possa ter o alcance necessário a todos aqueles quanto estão precisando de ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que seja, ó Deus, tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Eu te peço a Tua bênção sobre nós, sobre essa noite. Que o Senhor nos dê descanso e que nos leve em segurança, ó Deus, e que cuide cada dia como o Senhor tem cuidado, que possamos ser cada dia gratos ao Senhor. Dá-nos essa gratidão, ó Pai, e que o Senhor possa nos levar para esse lugar seguro, para esse lugar tranquilo, como disse lá no Salmo 23, leva-me às águas tranquilas, que o Senhor possa nos refugiar e também que possamos a cada dia chegar mais perto do Senhor. Não deixa que nada venha para atrapalhar aquilo que nós precisamos de ser e de fazer para agradar o Senhor. Que seja feito, Pai, a Tua vontade, Pai, nas nossas vidas. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.